Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Olá, boa noite. Estamos chegando com mais um Dois Toques nesta sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. Eu sou o Rafael Copete, estarei mais uma vez aqui com vocês em substituição ao titular Cadu Oliveira, que está na praia, né? E lá treinando seu futevôlei, seu futebol de campo dentro do seu time, né, de parceiros. E, junto com uma bancada toda especial aqui, vamos debater os assuntos da dupla Grenal e também fazer a perspectiva para a grande decisão das quartas de final do Campeonato Gaúcho que ocorrerá nesse final de semana. E vamos debater aqui juntamente, eu vou debater, vocês também vão nos ajudar, vamos debater aqui com um time todo especial. Luciano Sebenello, torcedor colorado, o jornalista Darcy Filho e o treinador Paulo Matos. Nosso Dois Toques ao vivo pelos canais 520 da Claronet, 575 para todo o Brasil via satélite. E também estamos aqui no Pou Streaming Masper TV. E não esqueça do nosso canal no YouTube. E nos siga lá, curta e compartilhe Dois Toques Cadu Oliveira e também facebook.com/programa Dois Toques. O nosso Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, a inovação é a nossa área. Massal, a nossa força é a tradição com Massal. Aspecir, que atua nos ramos de previdência e assistência, patrocinador oficial do São José. Senhores, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo boa noite, bem? Copete. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. O que acharam? Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? O empate do Internacional no Maracanã, com o Internacional jogando já com a cara e a assinatura do seu treinador, né? Dando um sacode um pouquinho, aquele sacode do Flamengo, né? E também a grande virada do Grêmio, né? Provando o time ter resiliência e virar em cima do Botafogo por 5-3. Perfeito, Copete. Boa noite, colegas de Boa bancada. noite. Muito bem referido por ti, Copete. O Inter fez um jogo primoroso contra o Flamengo, né? E se viu, né, que a estratégia utilizada contra o Atlético Paranaense foi a estratégia equivocada de poupar os jogadores. O Internacional, já conversamos aqui sobre isso, não pode, né, se dar esse luxo neste momento, né? Ele tem que, pelo contrário, ele tem que jogar com a corda esticada para fazer o quanto antes a pontuação necessária para, inclusive, pensar em voos maiores do Quanto campeonato. mais cedo fazer os 45 ali, o próximo disso, melhor. Exatamente. E aí, daqui a pouco, entrar numa situação de internacional, né? Numa situação grande, Sim. né? Que possa prosperar ou prospectar uma Libertadores, né? Uma Sul-Americana, ok, né? Mas uma Libertadores para que a gente possa voltar, né? Já na gestão seguinte, né? Que seria a gestão próxima do presidente futura em relação ao presidente Barcelos, uma gestão que já pegasse o time na Libertadores. Seria muito interessante, né? Mas até lá eu me contento, por enquanto, né, com os 45 pontos. Darcy Filho, jornalista, meu mestre. É uma honra estar aqui dividindo o programa contigo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Para mim, da mesma forma, até falei para o Cadu, pô, você falar com o Copete, que legal, é uma pessoa especial, o Copete. E tu me proporcionas hoje estar ao lado de duas pessoas que eu também considero especial. O Sebenello aqui, por tabela, pelo pai dele, que foi um dirigente do Internacional, chefe do departamento médico, pessoa que eu privei enquanto repórter, e é amigo também de um outro amigo meu de infância, não tanto de infância, eu sou um pouquinho mais velho que ele, mas eu fui amigo do pai dele e da mãe dessa pessoa que eu vou falar, o Serginho Couto. Poxa vida, muito amigo. Sei que ele é muito teu amigo. Muito amigo da família. Sei, o Serginho Couto é uma pessoa. Fui amigo da mãe e do pai dele. Um grande repórter. E aqui do outro lado, o Paulo Matos.
Paulo Matos jogou um pouquinho menos do que eu, entendeu? Olha E um pouquinho mais do que o Cadu, porque o Cadu vive falando que joga. O Cadu nunca, eu não tenho nenhuma foto do Cadu com a bola no pé. Ele na rodinha ali, tudo bem. Mas a bola no pé dele não tem. Parece que roda um vídeo por aí de algum tempo atrás com ele Vídeo fantasma. trocando uns passes ali com o Hugo de Leon, Sim. Baidec e outros mais famosos. Tá né? certo, tá certo. Não tão famosos quanto, mas. Agora o Internacional foi muito bem, porque o Internacional pegou o pior Flamengo dos últimos tempos, em matéria de Cansaço momento de físico. futebol. Momento de futebol. O momento do Flamengo é um horror. É um horror. E o Internacional não se entregou, foi lá e deu um galope. Para o Internacional, isso não faz diferença, porque o Inter ganha do Flamengo lá, sendo o Flamengo bem ou mal. Sim. O Inter vai lá e ganha do Flamengo sempre. Outro dia tocou 4-0 no Flamengo lá dentro do Maracanã. Então, foi uma vitória muito importante por isso. Né? Porque você olha o Flamengo, é o da Libertadores, mas o Flamengo não está bem. Tanto é que no Campeonato Carioca está lá. Mas está jogando com. Não tem problema, todo mundo está jogando com as reservas. E o Grêmio? Eu vejo que o Internacional, neste empate, ele dá um salto de progressão. Isso é importante, Porque isso é verdade. Muito ruim é você perder pontos em casa para o Atlético Paranaense. Pontos contra os inferiores em casa você não recupera mais, né, Paulo Matos? Sim. Agora, contra o igual a você, isso aí você dá uma ajeitada. Né? E o Grêmio é a mesma coisa. O Grêmio conseguiu vitória em casa, tá bem. O centroavante do Grêmio é um cara espetacular. Espetacular. Os caras falando do Alberto Guerra, eu não vi ninguém dizer, o Alberto Guerra contratou os 2 melhores centroavantes da história do Grêmio. Hein? O Soares e agora o... É verdade. Ninguém fala do cara. Verdade. Casualmente, eu via o Farid comentando, né, e o Farid, pelo contrário, dizendo que ele não queria contratar, né? O Farid é um crítico do Guerra. Sim, né? sim. E, na verdade, tirando os méritos do Guerra, eu acho o contrário. Não, mas eu acho que Contratação foi o do presidente mérito. Guerra. Não, o Darcy tem razão, o mérito total do presidente Guerra. Mas claro. Que junto com seus pares, com o Guto Peixoto e outros pares ali, naquele momento conseguiram contratar o Soares e também agora o Carlos Vinícius, que, por sinal, vinha numa seca de quase 1 ano sem fazer gols. Tá? Quando disputou a vaga lá no Tottenham com o Rob Keane, o Rob marcou 20 e ele marcou 10 na temporada. Tá? E aí depois teve uma nova fase de seca e até vir para o Grêmio e agora está nesse momento O espetacular. JP Galvão não fez nenhum gol aqui, está fazendo gol lá fora. Então, Exato. Sabe, é que no futebol tem muito gênio, e aí o Paulo Matos pode falar sobre isso aí, porque, Paulo, sabe, você não precisa ter sido jogador de futebol, você só não pode ser burro. Você não pode ser burro, você tem que conversar, você tem que observar, você tem que saber distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é feio. Pronto, acabou. É verdade. Paulo Natos, tudo bem? Tudo Boa bem, noite. Copete? Boa noite, Luciano. Darcy era meu conselheiro, tocava umas figurinhas na época da base do Grêmio, um cara que nós nunca perdemos contato, né? Sempre Verdade. Conversando de uma forma ou de outra. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar do Internacional. Uma escolha errada pós-Grenal no jogo contra o Atlético Paranaense, que ficou fora, né, Carboneiro e Paulinho, o Internacional perdeu o jogo para o Atlético. Poderia ser que perdesse o jogo com esses 2 jogadores, mas a dificuldade seria maior. E por essa escolha, hoje, ele poderia estar lá entre os terceiro, quarto lugar com os 4 pontos, mas hoje está 1 ponto do rebaixamento pela escolha errada. E isso se deu, que a escolha foi tão errada que no Maracanã ele entrou com esses 2 jogadores e o Inter respondeu. Né? O Inter respondeu a expectativa que todo mundo esperava. E o Grêmio, quando a gente tem um matador, quando o Grêmio tem o clube tem um matador, um cara inteligente, forte, né? Um finalizador, um cara que é camisa, um cara que disputa, vai buscar pelo clube, o resultado está aí, né? O cara com 22 jogos, 20 gols. Claro que também eu achei que o treinador do Grêmio poderia ter saído com o Amuzu aquele, com o Pavan sem o TT. Eu acho que ele tem peça de reposição, né? Sim. Só que tem que ser escolhida da forma e da maneira certa, né? Não esperar para tomar 2, 3 gols para mudar. Sim. Poderia já entrar assim para fazer o placar e não ter levado o susto que levou. Eu acho que a importância nossa hoje no futebol gaúcho, temos 2 treinadores capacitados e inteligentes, só que a escolha deles tem que ser correta, não jogo a jogo, sim para que os jogadores saibam, eu vou jogar, eu sou titular.
Porque colocar o jogador em dúvida, eu, como fui atleta, é a pior coisa que existe. Tudo bem. Sebenello, onde é que o Internacional, vamos ver se tu concorda comigo. Internacional com o Paulo Pesolano, que é um especialista em recuperar equipes em crise, mostrou isso muito bem com o Cruzeiro e em outros trabalhos dele também, armou um sistema com o Internacional respeitando as características do grupo do Internacional. O Internacional nunca foi um time propositivo, desde o tempo do Cudê. Quiseram mudar a forma, trouxeram 200 treinadores, não, temos que mudar a forma do Inter. Aí o Inter passou a usar características ofensivas que não tinha jogadores para isso e começou a ter insucesso. E o Paulo Pesolano agora fez ao contrário. Respeitando as características dos jogadores, está fazendo um Internacional marcador, reativo e que está fazendo frente aos seus adversários. Copete, concordo em gênero, número e grau contigo. Inclusive o seguinte, o que acontece? Mas mais do que isso, mais do que essa questão do sistema, se vê muito bem que o treinador, o técnico Paulo Pesolano, primeira coisa, ele trabalha muito bem com os jogadores de nível médio. Sim. Tá visto isso. É verdade. E Filipão faz isso muito bem. Bom, o Filipão é mestre, né? Sim. Mas tem uma situação importante também. Me parece também que ele vai à exaustão no estudo do adversário, né? Sim. E trabalha jogo a jogo. Por que eu digo isso? Porque se tu fores ver bem o Grenal, claro, aí tu vai me dizer, o Grenal é um jogo diferente, é um clássico. Só que no Grenal o Inter não foi reativo. No Grenal o Inter foi propositivo. Propositivo até por causa da proposta que o Grêmio teve. Também. E aí mostra exatamente o que você falou, que é estudar o adversário à exaustão, né? Que é o que eu acho que ele faz. Bom, aí ele teve um percalço com o Atlético Paranaense, né? Tendo em vista que não utilizou, né, o Carboneiro e o Paulinho Paula, que novamente foram os grandes destaques contra o Flamengo. Pode-se dizer, inclusive, que o Atlético Paranaense foi o Inter contra o Flamengo? Porque se tu olhar bem o gol do Atlético Paranaense, foi meio parecido até com o do Borré. Olha, eu vou dizer o seguinte... E depois todo dele atrás da linha da bola. Não foi... Não por um motivo. Porque o Inter teve chance de ganhar o jogo. Sim. Contra o Flamengo. E o Atlético Paranaense ganhou aqui, mas com muito pouca... Né, teve 3 chances no jogo inteiro. A escalação não foi a mesma, mas depois que entrou alguns titulares, o Internacional deu Aí pressão, o que aconteceu? Né? No momento que finalização. retornaram Carboneiro e Paulinho Paula, o time respondeu de novo, como bem disse o Paulo Matos. Então, eu concordo contigo, mas eu ainda acrescento, né, uma situação de jogo a jogo, né, e particular do treinador. Certo. Tarci, meu mestre, esses dias estava até lembrando também a nossa época na Rádio Bambu da CRT, né? Foi um grande aprendizado. Também até umas mijadinhas de vez em quando, mas tá certo, né? Eu era novato, aprendi muito. Grato até pelas grandes lições que lá tive. O que pode dizer Eu não me abraço em Pangaré, pode ter certeza. E nem Palmeiras. Sou Pangaré, mas corro bem. Eu não me abraço. Não me abraço em Pangaré. Tá bom. Significa que tu és um cara diferenciado. Obrigado. Mas sempre temos que manter a humildade, assim como o mestre ensinou. Professor, me diz uma coisa, o que está achando dessa mudança? Né? Finalmente estão respeitando as características do grupo do Internacional, através do Paulo Pesolano, e os outros não respeitavam? Ou também a parte mental que está ganhando um protagonismo fundamental no futebol está também ajudando no trabalho do Pesolano? Essa questão do mental, eu discuto ela um pouquinho. Eu sei que tem um defensor da matéria. Sim. Eu entendo até que ela existe, mas ela não é o fator decisivo. Não, ela é um dos 4 fatores. Eu vejo no Internacional, é que é muito cedo para você dizer, não, o Internacional já está com a cara do Pesolano e o Grêmio... Não, é muito cedo. Isso aí tu não vem, é que nem preparação física. A preparação física, o time já está correndo. Não, isso aí vai demorar para correr, vai demorar uns 3 meses. Ou não, Paulo Matos? Eliminar com a preparação física, você elimina em 1 mês. Você prejudica a preparação física em 1 mês. Agora, para deixar em ordem, espera uns 3 meses. O mesmo vale para o treinador de futebol. Você quer ver uma coisa? O Grêmio saiu ganhando do Internacional, começou o jogo 1-0. Se o Grêmio ganha o Grenal,
a explicação do treinador do Inter e de todos os cronistas esportivos, enfim, seria a seguinte: fez um gol a 3, 4 minutos e desmanchou tudo aquilo que o treinador tinha pensado. Não tem nada disso. Se o treinador fez um trabalho, os caras estão conscientes, confiam, você vai para a recuperação. Sim. E foi o que aconteceu com o Inter. Se recuperou. E essa crítica é o que estava sendo feita ao treinador Luiz Castro por causa dos resultados que não estavam vindo. Né? Pois é, mas o time do Grêmio também não tem a cara do Luiz Castro ainda. É muito cedo, muito cedo. Isso aí é um processo lento. Agora você tem que olhar que outras coisas aconteceram no vestiário. Parte interna do vestiário. O que limparam no vestiário do Grêmio e do Internacional foi uma festa. Foi uma festa. O D'Alessandro, que era dirigente, mandava tanto quanto o presidente, né? Foi ele quem chamou o Abel outra vez, foi ele quem chamou não sei quem mais, sabe? Não está mais. Tem uma pequena informação que os jogadores meio que se sentiam intimidados pela presença do D'Alessandro, por ele ser multicampeão e a recém ter se transformado em gerente e já estar numa posição dentro do Inter. Não, eu acho que ele mais queria auto se promover. E aí se você visse antes de jogos, ver dele lá, ia se ovacionar a torcida. Eu acho que mas aí por uma questão de personalidade do próprio D'Alessandro, né? Mas eu acho que no momento, não era momento para isso. Era momento para eu tô concordando contigo. Né? Eu estou dizendo o seguinte, por uma questão de personalidade. Personalidade, ele é isso. Ele é isso. Ninguém está tirando assim, o mérito dele. Ele é um ídolo, ele vai ser um ídolo, ele é camisa, ele é sanguíneo. Prestou um serviço inestimável ao clube. Ele é um cara fantástico, mas eu acho que ele pecou em muitas coisas ali como dirigente. Ele é isso enquanto o caminho está aberto. Ele vai, não tem quem ocupe o espaço de comando, ele vai empurrando os caras e vai assumindo. Ele vai em frente. Tem muita. É uma liderança mais impositiva, né? E vem e converge com a situação que o Inter não tinha até o momento, ou ainda não tem, um líder. Tu vê que a liderança, tu vê que tem uma. Eu comparo muito, né? A liderança do Fernandão era uma liderança muito mais natural, né? Muito mais, digamos assim, muito mais tranquila, né? E dele mesmo, né? E o D'Alessandro já é uma liderança mais, né? Digamos assim, por exemplo, o Alan Patrick não quer assumir o papel sozinho. Isso nós sabemos. O Alan Patrick é diferente, eu vejo diferente. O Alan Patrick é uma liderança técnica, né? Claro que ele é um líder dentro do vestiário, mas ele é uma liderança técnica. Olha, tá muito claro para mim, o capitão do Inter hoje tinha que ser Rocher. Ou passando quem está assumindo esse papel é o mercado. Ou o mercado, né? Ou alguém mais atrás, né? Porque é o seguinte, o Alan Patrick ele não tem esse perfil, né? Quem tem, o mercado, eu acho desse um exemplo até melhor que o meu, né? Que o mercado poderia exercer essa função com maestria. Darcy? Não, eu vejo o problema do Internacional e do Grêmio nesse aspecto assim, é de limpeza de vestiário. Sim. A partir da limpeza do vestiário, tudo foi melhorando. No Internacional, tudo começou a melhorar. Mas tu ainda não pode dizer que todos os problemas estão resolvidos. Sim. Tem muita coisa para acontecer ainda. Muita coisa para acontecer ainda. E no Grêmio, e Darcy, te complementando, no Grêmio, o Pelaipe é mestre nisso. Né? Isso é verdade. Né? Ele está fazendo... A experiência do Pelaipe conta. E aí o Pelaipe está fazendo uma limpeza cirúrgica no Grêmio. Né? E eu não estou dizendo que a limpeza do Inter também não... Né? Mas eu acho que a limpeza do Grêmio ela é mais criteriosa. Que o Grêmio tinha muito mais o que limpar do que o Inter. Talvez. Né? Em números de jogadores. O cara que ocupa a função no Internacional e quem ocupa a função no Grêmio, o do Internacional é patrono, tem o status de patrono, que é o Fabinho Soldado, né? Sim. Todo mundo, esse aí chegou aí, era só ele que entendia de futebol. E o outro veio, conhecendo o Grêmio como conhece, com uma recomendação, sem entrevista, vai só limpar, vai só fazer o que tem que fazer. Depois nós vamos acertar o resto, mas agora tu vai cuidar de dentro do vestiário. Pô, tu sabe o que é mandar 16 jogadores embora? Mandar 16 jogadores, não é mandar assim, vai-te embora, vai-te embora. É tu conseguir negociar 16 jogadores, no mínimo 15, no mínimo 10 jogadores discutíveis, que era difícil, e os outros 6 que sobram com salários astronômicos, que tu tinha que fazer os caras... O cara que consegue fazer isso, como o Paulo Pelaipe está conseguindo fazer, o trabalho é fundamental. É fundamental. Eu acho que esse aí está fazendo um trabalho muito legal. O Fabinho Soldado tem que esperar um pouquinho. Fabinho Soldado... Eu posso falar com o Fabinho Soldado, eu não sei se ele lembra disso. Deve lembrar.
terminado o jogo no Japão, Internacional campeão do mundo, todos os jogadores que ficavam no banco de reservas chegaram para mim, liderados. Chegou o Michel bem na frente ali, o lateral direito, que era a meia que o Muricy botou de lateral depois. Bom, lembra-se, Darcy, é o seguinte, nós estamos vindo Helder aqui... Granja. Helder Granja. E o Renan, nós estamos vindo aqui para te agradecer, porque tu sempre nos entrevistou, tu nunca deixou de nos entrevistar. Sabe? Então, uma vez por semana, eu entrevistava um reserva. E o cara que ia para o departamento médico, eu entrevistava 2 vezes por semana. É para o cara se sentir prestigiado, o cara não se sentir esquecido, né? E o cara que chega a esse ponto de observação, como Fabinho Soldado estava nesse bolo aí, é porque ele tem um domínio de grupo. Ele tem domínio não, ele tem uma ideia de como se forma um grupo de trabalho. Né? E ele leva isso aí. Eu acho que ele vai bem no Internacional, porque ele foi bem no Corinthians. Paulo Matos, como é que você viu o jogo do Grêmio, essa virada, né, resiliente, como eu costumo dizer, né, e também corroborando com o que o técnico disse lá no Grenal, né, que o Grêmio precisava ser... Todo mundo fala de resiliência, mas poucos entendem o que é. E aí que o Grêmio precisa ser resiliente não só nos pontos das vitórias, precisa ser resiliente, quanto também sofre suas pancadas. E o Grêmio foi resiliente diante do Botafogo, que estava todo mundo esperando que ia ser uma partida muito difícil, como foi, mas não se esperava tantos gols. Né? A dificuldade, já o jogo contra o Botafogo é natural, né? Isso aí já... Nesse Campeonato Brasileiro, time grande com time grande contra time grande já virou clássico. Tanto o Inter contra o Flamengo, o Botafogo contra o Grêmio, Palmeiras e assim vai. Eu acho que o jogo de Grêmio e Botafogo foi fundamental quando foi feitas as trocas, né? Do Amuso, que entrou, e do William. O William, eu não sei se ele ainda não tem condições de 90, né? Porque é um jogador diferente. Um jogador diferente, ele está dentro de campo. Sim. Ou o treinador usa uma estratégia de cansar o adversário e colocar o William, que não quer colocar o William com o time adversário descansado, porque daí o embate vai ser parelho, e com o adversário cansado ele vai se sobressair como se sobressaiu, né? Mas eu acho que é um time importante na equipe do Grêmio. E um atacante que o Grêmio tem aí, coloca lá que ele vai fazer com inteligência, sem inteligência, ele é matador. E o matador a gente vê quando a bola está na rede. Isso o Grêmio tem na frente dos outros, apesar que eu acho que o Borré está chegando também. Né? Sabe que, vendo o jogo do Grêmio, me chamou a atenção uma coisa. Eu vi o primeiro tempo, o Botafogo, olha, jogou por música o primeiro tempo. E, tipo assim, toca a bola, parece Sim. uma sinfonia. Sim. Tá? O que aconteceu? Aquele Montoro joga muita bola, né? Montoro e o Danilo. Bom, Danilo, sim, não. Danilo os dois que destoaram o Botafogo, na minha opinião. Agora, o que aconteceu? Teve uma virada de chave ali, que talvez tenha sido no meio do tempo. Segundo tempo, Luciano, foi a preposição do Grêmio. E aí me parece que entra o treinador, né? O trabalho do treinador, que estava até então apagado, né? O que aconteceu? Ele mexeu no time, com o William já tinha entrado no primeiro tempo, né? Se eu não me engano. Por lesão do Monsalvo. Isso. E o Amuso. Né? Mudou completamente a figura, digamos assim, a estética do Grêmio. Segundo o treinador, na sua coletiva, no intervalo, ele teve que dar um discurso para lembrar quem são os jogadores que estão jogando no Grêmio. Pois é. Isso é mental. Perfeito, eu concordo contigo. E depois eu vou te explicar o porquê. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, me parece que o Botafogo voltou para o segundo tempo achando que naturalmente ia ganhar o jogo com a mesma estratégia. E não simplesmente não tomou cuidados para se defender, né, de um Grêmio que já vinha com o William no segundo tempo, com o Amuso também. O sistema mudou, né? Completamente, perfeito. E aí que vem, me parece que vem a grande mudança de chave do jogo, né? Alguns jogadores aqui no Rio Grande do Sul, os caras se apaixonam por eles. E o caso do Grêmio, como é que chama? Esse que saiu machucado. O Monsalvo. Os caras no Grêmio se apaixonaram por ele e acham que ele é o Pelé do meio de campo, entendeu? Sim. E ele não é Mas aí ele não é a posição dele. Ele não é nada mais do que o Alain Ruiz, aquele que jogou bem um Grenal, fez gols, aí todo porque é o cara nunca mais jogou em lugar nenhum. Sim, isso é verdade. Colombiano no futebol gaúcho, é raro o colombiano que dá certo. Raro. Eu vou te dar
Já que estamos falando no Grêmio, vou te dar no Grêmio. Olha aqui, ó, no Grêmio teve o Borja, o Orejuela 2 vezes, o Bustos, que jogou nos 2, também não deu certo. Arroio. Arroio, não, o Arroio era colombiano ou não? Acho que era equatoriano. É. Acho. Teve Héctor Hurtado do Inter, né? Sabe, não traz colombiano que não dá certo. Eles vão fazer 1 ou 2 jogos e depois vão sumir. Vai por mim. O Carboneiro é que tá, né? Tá se sobressaindo. Tá sobressaindo. Aí ele vai lá dentro do vestiário, bota uma briga, bota uma banca, acha que por ser da Colômbia é muito experiente e cria problema. O Monsalve, mestre Darcy, é o seguinte, Campas. ele já tem um perfil comportamental, tá, de insegurança. Quando ele chega no Grêmio e faz bons jogos, com gols, com protagonismo, todo mundo, estou monsalveado, não sei o que e tal, como o senhor bem disse. Tá? Mas no momento em que ele começa a perder a titularidade, tá, por outros jogadores que ele, na visão dele, considera mais fraco, a insegurança toma conta. E tu pode notar, ele entra, depois disso ele começou a entrar de forma insegura, porque trocavam ele de posição. Chegaram a botar de segundo volante. Exato, exatamente. E isso cria uma insegurança no comportamento do atleta. Porque o jogador vai ver, não, só um pouquinho, mas o que estão fazendo? Por que não estão confiando, né? Quem começou a acertar a posição dele foi o Mano Menezes, que disse que pegou ele e disse assim, onde é que tu te vê aqui desse quadro? Aí ele disse, olha, eu vejo aqui. Bom, aqui tu tem que fazer isso. Vai ter que marcar. Tu tá preparado? Estou preparado e tal. Ok. E o Mano começou a dar algumas chances ali para ele. Mas não adiantou nada. Não adiantou nada. Por quê? Porque ele é um jogador leve. Esse aqui é o problema. É um jogador leve, ele tem que jogar nos lados do campo. Nós do futebol, hoje em dia, vai sempre encontrar um argumento para dizer que tem esperança naquele jogador. No teu tempo, que era o seguinte, ó, quem é esse? Paulo Matos, né? Quem é esse rapaz? Vamos olhar bem para ele. Pô, o cara dribla e chuta com as duas. Esse é um jogador interessante. Ele não é alto, mas ele bate nele, não cai. Aí tu pega o enamorado, esse aí, por exemplo, tu assopra e o cara já cai. Entendeu? Não dá, velho, não dá. Por sinal, o Kiko Oliveira fez gol ontem, né? Fez gol. Pois então, né? Mas o problema do Kiko Oliveira, desculpa, só para eu poder abrir um parênteses, já que ele citou, o problema do Kiko Oliveira foi a arrogância. Porque, na verdade, o enamorado veio para substituir o Kiko Como Oliveira. ele veio para o Grêmio já como selecionável, camisa da Celeste Uruguaia, ele já chegou no Grêmio de uma forma arrogante. Ele começou a dar um monte de migué, por favor. Estou voltando de carro do Uruguai. Gente... Ele é um jogador profissional de futebol. Não pode acontecer no dia de hoje. Os migué que ele vinha dando no Grêmio é um troço inacreditável. Inacreditável. É por isso que faltava alguém no futebol com experiência para no primeiro movimento dele, vem cá, meu filho, fica aqui, aguarda um pouquinho aqui e bota de lado. Exatamente. Hoje, eu sempre gosto de citar, e eu sempre fui um defensor ferrenho desse rapaz, que ele estava acabado dentro do Internacional. Para muita gente, ele não podia mais vestir a camisa, que ele era um perna de pau, que era isso. Eu brigava por ele aqui e dizia... O maior ato de anticoleguismo fizeram com o Ronaldo se chama Alan Patrick, que foi no jogo contra o Fluminense, que culpou ele do lance do gol que perdeu o jogo. Ali eu achei, não pode ser o capitão. E esse rapaz, ele trabalhou quieto, ele ficou fora de muitas listas, ele foi humilde, mas com muita personalidade, que colocou Thiago Maia e Bruno Henrique no banco. E hoje ele está jogando e jogando bem no time internacional. Né? Por isso que eu vejo com o Darcy assim, ó, o futebol, às vezes tu calado e trabalhando, a resposta vem naturalmente. Sim, agora, tu falando demais, achando que tu é o cara, tu não vai render, tu não vai progredir, tu só vai chamar a inimizade as pessoas não vão ter mais confiança em ti, cara. Mas Copete, muito interessante essa tua colocação em relação à parte mental, né? Eu já vejo diferente, né? Hoje em dia eu vejo o mental tão importante quanto as outras valências, física, técnica e tática. Sim. Né? E o mental comanda as outras três. Concordo, e eu te digo mais, tem um grande defensor dessa tese, digamos assim, um perfeito técnico Luiz Carlos de Lourenço, né? Lisca, até queria fazer uma menção, o Lisca voltou, né, para o futebol, ele é novo técnico do Botafogo da Paraíba,
né? Um novo desafio, né? E o Lisca, né? Ele é uma pessoa que sabe tanto de futebol que é muito triste vê-lo fora do futebol. É verdade. Né? Então, assim, eu queria fazer essa saudação aqui, mas também... Qual é o time que ele está indo? Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba. Provavelmente deve ter um projeto interessante Com lá. certeza. O Pra Lisca que é ele, apaixonado. né, para que ele, né, tenha as Tem condições... SAF. Tem SAF. Tem lá. SAF, provavelmente. Então, O Né? mental dele funcionou legal. Ele só vai quando tem SAF, que não vai atrasar nada. Bom. Fica tudo legal. É. Né? Mas é o grande cara. E ele é um grande defensor. Isso. Ele fala muito, né? O jogador que tá, poxa vida, que tá no celular e tal, ele diz, isso aí tira o foco do jogo. Você tira, com certeza. Mas o que não tira o foco, o seu foco, é a Central de Imóveis. Você quer alugar ou vender seu imóvel, é na Central de Imóveis. SOS Telhados. Atende em todo o estado. Boa. Houve um acidentezinho aí, mas acontece, né? Quem sabe faz ao vivo. A SOS Telhados. Atende em todo o estado, reformas, consertos, limpeza, com atendimento 24 horas por dia, é na SOS Telhados. Casa dos Pneus, na Avenida Ceará, 1055, revisão para o seu carro, balanceamento e geometria. Nosso 2 Toques vai para as mensagens dos nossos outros parceiros e já voltamos. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto. Vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Voltamos com o nosso 2 Toques, aqui direto dos estúdios da Pô Streaming TV, localizado no Shopping Total e também para Masper TV e canais 575 para todo o Brasil via satélite e 520 da Claro Net. Também você pode acompanhar os 2 Toques, né, nas redes sociais no YouTube, 2 Toques Cadu Oliveira, youtube.com/2 Toques Cadu Oliveira, facebook.com/programa 2 Toques. E também pode nos achar no Instagram, é o meu perfil, Rafael Copete, você encontra como @Rafão Copete, e o Cadu Oliveira, @Cadu Oliveira 2 Toques. Né? Nosso 2 Toques para Unimed, tudo que a sua saúde precisa, a Unimed Porto Alegre tem. Clínica de vacinas, laboratório, centros e diagnóstico por imagem, centro de oncologia e infusão. A Unimed Poa tem unidade de atendimento pediátrico e clínica da mulher para cuidados especializados. Tem também
Seja qual for o momento, conte com as soluções da Unimed Porto Alegre para ter mais saúde, bem-estar e praticidade no seu dia. Senai, Orla Viva Sistema Fiergues. Curta o momento do verão no litoral. Acesse fiergues.org.br/Orla Viva. Escolinha Doce Mel. Há 37 anos educando sua criança de 0 a 6 anos. Na tela, todos os contatos para você conhecer a Escolinha Doce Mel. Nós vamos assistir agora os compactos, né, dos jogos da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, segunda rodada. Estamos aí começando com o do Grêmio, né, e o do Internacional primeiro. Né, e vai mostrar aí, eu gostaria que os senhores fossem deliberando em cima das nossas imagens, por favor. Tu vê, ó, nessa situação do... Né, o Inter começa bem mais perigoso que o Flamengo, né? Já chutou umas 2 ou 3 bolas, né? O Flamengo... Tu vê que o Rocher não fez grandes defesas, né? Fez só intervenções, né? Mas pareceu mais seguro do que antes. Pois então, o que acontece? A gente sabe do potencial do Rocher, né? Ele é um goleiro, né, de seleção, né? Sim. Então, me parece que com o passar dos jogos, ele vai readquirindo seu Golaço ritmo, de centroavante mesmo, né? Gol de centroavante. Era assim. Golaço Não, de teve a centroavante. tranquilidade, deu o drible, trouxe pro pé bom. Tá rolando um meme do zagueiro do Flamengo aí até a semana toda. Aí, atravessou nossa, o Brasil, né? Que era nossa. Atravessou o Brasil com aquele carrinho que ele deu ali. Mas vocês viram a roubada de bola de quem foi lá, ó? O Ronaldo. Na intermediária. Ele antecipa, né? Ele antecipa. Mas, na verdade, tu já vê que já tem uma cara de time, né? Porque a bola passa pelo Alan Patrick, pelo Carboneiro e chega no... E outra, a equipe vem compactada. Sim. Já está compactada, não Exatamente. tem buraco. Não tem. E um outro detalhe, ele soube aproveitar muito bem o cansaço físico do Flamengo. Você pode ver quando o Internacional recupera a bola, o Flamengo não consegue dar um combate. Eu acho, Os jogadores do aqui Inter. no Internacional, que está destoando, não é de hoje, já vem há um tempinho, é o Bernabé. O Hoje Bernabé, né? o Bernabé, desde que aconteceu aquele fato com hoje, ele, tem tido a altos e baixos. maioria dos pênaltis que aconteceu no Internacional foi ele que fez. Não, a gente já comentou aqui, né, Copete? Ele fez um pênalti contra o Bahia, também infantil. No Grenal, ele perdeu a bola do primeiro gol, né? Então, realmente, na parte defensiva... Agora já estamos com imagens do jogo da vitória do Grêmio. Darcy, eu estive ao seu lado, né, e para ver que o técnico português não entendeu a sua pergunta sobre jogadas ensaiadas. Mas deu para ver contra o Botafogo que alguma coisinha está surgindo, né? Para quem não acompanhou, eu perguntei quantas jogadas treinadas tem um time que ele comanda, né, que ele orienta. E ele entendeu que fosse como iniciativa de jogo. Movimentação. E deu a resposta. E perguntou, ele respondeu, e foi longa a resposta, e ele foi tão amável que ele terminou perguntando assim, você entendeu? Eu digo, não, entendi sim. Claro que eu tinha feito outra pergunta, eu tinha entendido o que ele tinha dito. Sim, mas tu foi amável com ele mas também. não foi a tua resposta. Claro. Tanto é que eu disse para ele, assim, quando fiz em determinado momento da pergunta, digo, por exemplo, contra o Fluminense. O Fluminense teve uma jogada treinada, é assim que eu falo, né? Era isso que eu queria dele. Mas ele deu uma... Mas eu acho que ele está acertando. Ninguém chega onde ele chegou de graça. É verdade. Nós concedemos aqui altos elogios ao Lisca. Como é que nós não vamos conceder altos elogios ao Luiz Castro, que é um cara do mundo, né? Então, eu vi que ele está acertando o time do Grêmio. É uma questão de tempo, isso aí, somente de tempo. Na zaga da zaga, pois é, isso aí é um problema. Isso é um problema. Como é que tu vê a melhor... O Grêmio está tomando Quem muito são, gol, na né? tua opinião, na tua análise, que tem que ser titular da zaga? Formar dupla O de zaga. Gustavo Martins e o Vieri. São... O Balbuena é um senhor já com a minha idade. Assim, mesma coisa que o Kahneman. Gordo, pesadão, lento. O Kahneman não. O Kahneman ele é muito mais voluntarioso, é mais líder do que o... Sim, não, fala na questão da idade, né? Mas o Kahneman mesmo, 10 anos mais velho que esse zagueiro que vem jogando aí, o Kahneman joga mais, pode ter certeza. Sim, sem dúvida. Pode ter certeza. E o outro é o Cuesta, né? O outro
O outro é o Cuesta. Hum. Não, Wagner Leonardo. é o Cuesta. É um jogadorzinho leve, com encosta, cheio de jogadas, dominar a bola no pé, trás, vá. Sabe? Então, não é um zagueiro que ele não consegue zagueirar quando precisa zagueirar, ele não consegue. Então, já o Vieri não. O Vieri, você já viu jogar, é um zagueiro. Um zagueiro. E nem esse menino do Internacional, o Vitor Gabriel, esse aí bem orientado, como foi nesse último jogo, chamaram ele aí, ele jogou demais contra o Flamengo. Hã? Sabe que tem um zagueiro que eu vejo muito assim, que jogou no Inter, que é um zagueiro de carteirinha, né? Chamado Bruno Mendes, né? Sim. Que ele simplesmente não brincava, né? Sim. E quando tinha que chegar junto, chegava junto. Chegava junto, tinha que te afastar. Digamos assim, é o perfeito enquadramento do conceito de zagueiro. Paulo Eu Matos. só sou contra o zagueiro que chega junto. Aliás, não só o zagueiro, qualquer um jogador, mas especialmente o sistema defensivo. Ele não tem que chegar junto, ele tem que chegar antes. Sabe como é que é? Tem que chegar antes. Chegar junto, ele vai fazer a falta, vai sofrer um Mas aí pênalti. tem que ser o Mauro Galvão para chegar antes. Mas eu vou te dizer, mas tem outros caras, se tu olhar, tem outros jogadores que têm essa capacidade, o Gamarra, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, o jogador tem que chegar antes. É que nem dizer, não, porque o gauchão, porque o cara tem que pegar, porque a Libertadores não tem essa de pegada, tu tem que chegar antes do cara. O tempo de quem mais fazia falta ganhava o Grenal era no tempo do Seu Minelli. O Seu Minelli tinha essa definição. Sim. Ele Sim. entendia de futebol, sabia tudo, ele dizia, mas Grenal tem que fazer Ele falta. falou, tem que inclusive, chegar. ele falava isso em diversas entrevistas. Então, não adianta. Isso aí, esta época já passou. Essa época foi lá para o Paulo Matos resolver. E é antigo. Hein? É antigo. Paulo Hoje não. Matos, Hoje tu tem que chegar na frente dos caras. Essa questão de chegar na frente, como o Darcy está falando, também parte do perfil comportamental do atleta. Né? Do perfil de treinamento, né? Sim, exato. Exato. O específico hoje dentro de um clube é para te aprimorar as tuas virtudes e corrigir os seus defeitos. Sim. Né? Então, eu acho que o treinamento ele é muito importante para isso. Como é que você viu aí o Grêmio Internacional com essas novas... o Grêmio no segundo tempo, né? O Internacional praticamente dominando o Flamengo dentro da sua preposição de jogo e respeitando as características. Eu acho que ali casou muito bem o time do Grêmio ali, Noriega e Arthur. Né? E Arthur. Ali na frente. O Noriega mais pegador, Arthur um pouco mais clássico, saindo um pouco, então faz o para-brisa desses dois. Ali, como o Darcy falou, a dupla de zaga acho que tem que melhorar bastante, né? Eu acho que o Gustavo Martins é um cara que tem lugar na equipe do Grêmio. Zagueiro goleador, inclusive. É outro biotipo excelente, né? Sim. É um jogador bem... Ele já está pronto para ser titular, não sei porque ainda não é. Sim. Entre o Vieri e o Wagner Leonardo ali, eu acho que o Vieri amadurecendo um pouquinho mais, ainda falta amadurecer um pouquinho. Então vai ser titular também, mas tem que dar um tempinho. Tem o Luiz Eduardo também, um menino. É verdade. Que é muito que bom parece jogador. que vai jogar agora contra o Novo Hamburgo. É um jogador que eu ouvi um jogo dele só, já gostei, porque é um jogador com um biotipo bom. Não, um jogador que não se esconde do jogo. Para um menino aí de 17 anos, 17, 18, eu acho que ele está pronto também para a equipe. Eu acho que o Grêmio, ali atrás, mas tem que ter mudanças. Nem eu acho que tem que ter mudanças. A zaga do Grêmio hoje é uma zaga falha. Né? João Pedro, na lateral direita, é um cara também que eu acho que hoje é melhor que o Pedro Rocha pela idade, Rocha. Marcos Rocha, Marcos Rocha. Na lateral esquerda, eu gosto muito do Marlon. Pela questão da vitalidade, né? Da vitalidade. O João Pedro é mais... O João Pedro, hoje força, ele é mais tudo. Tem mais força, ele é mais tudo do que o Marcos Rocha, né? Porque nós fomos ver o jogo do acho que foi no final do ano o que o Marcos Rocha jogou contra o Palmeiras, deixou muito a desejar. Sim. E uns jogos agora também, não pela qualidade dele, qualidade ele tem, mas o que ele pensa em fazer, o corpo já não obedece mais. Antes de eu chamar o bloco comercial, eu queria que a gente pudesse fazer uma perspectiva do que vai ser as quartas de final do Campeonato Gaúcho. Tá? Já temos jogos acontecendo, tá? E Grêmio e Internacional vão enfrentar, né, então a reportagem está falando que pode ser time misto.
Eu acho arriscado Grêmio Internacional botar time misto num jogo que é só uma partida e ela é decisiva. Porque senão, vejamos, o Grêmio tem uma dificuldade há muito tempo, isso é lá do tempo do Renato, inclusive do Roger, de não conseguir enfrentar grandes dificuldades com times retrancados, que é o que eu acredito que vai acontecer com o Novo Hamburgo. Porque a campanha do Novo Hamburgo foi assim, ó, abaixo da linha da água, aqui acima da linha da água. Abaixo da linha da água e que conseguiu a classificação na última rodada. Então, o Rogério Zimmermann, que é um técnico experiente e muito estratégico, tenho certeza que vai armar uma retranca contra o Grêmio tem essa dificuldade. Já o Internacional pretende botar um pouco mais de gurizada para dar esse calor aí, e eles mostrarem serviço diante da torcida com o São Luís. Só que o São Luís também não é bobo. Tá? O São Luís pode também armar uma retranca e mostrar dificuldade para o Internacional. Queria que vocês fizessem uma perspectiva sobre isso. Olha, Copete, analisando a escalação do Inter, que hoje está proposta para o jogo contra o São Luís, a gente vê ali Bruno Henrique e Thiago Maia, né? A gente vê dois garotos, João Vitor e Alex, né? O Tabata pelo meio, sim, né? E na frente o Alejandro, né? Olha, o que eu acho que seria viável aí? Fazermos um jogo com os titulares reservas, né? Em caso de problema, coloca os titulares. Agora, vejo que o Inter tem que correr esse risco, porque não pode colocar os titulares contra o São Luís para que não aconteça a mesma situação que aconteceu contra o Atlético Paranaense. Tendo em vista que temos um jogo contra o Palmeiras dificílimo no meio da semana e tem essa situação do Campeonato Brasileiro agora. Sim. Então, não, a meu ver, tem que correr esse risco. Darcy Filho. Os reservas do Internacional estão muito bem. Eu acho que o Internacional não vai ter problema. E o Grêmio vai ter problema. Vai jogar com os reservas, até porque o time de reservas do Grêmio é muito enfeitado. Sim. Falta pegada, os caras muito enfeitados. Não tem pegada. A pegada que tem o Inter, os reservas do Grêmio não têm. E isso aí o Rogério Zimmermann pode tirar aproveitamento, pode tirar proveito desse lance aí. Eu vejo uma situação para o Grêmio com os reservas muito difícil. Muito difícil. Paulo Matos. O comportamento do time do Inter, montar o time de reserva, foi muito superior ao Grêmio na primeira fase do Campeonato Gaúcho. A resposta foi melhor, como diz o Darcy. É arriscado, mas eu acho que o Internacional é um time mais encorpado do que o time do Grêmio. Né? Deu a resposta maior do que o time do Grêmio. Então, o Grêmio acho que tem que tomar mais cuidado que o Inter. Eu acho que o Inter, hoje, em termos de time alternativo, é bem superior ao Grêmio. Tu acha que o Grêmio pode ser apagada completamente da memória do torcedor, a vitória diante do Botafogo, se o Grêmio se desclassificar diante do Novo Hamburgo? Certamente. Eu acho que futebol é momento, futebol é resultado. Independente de qual clube que ele vai enfrentar. Darcy. Acho que não. Eu quero dizer assim, já passou o tempo aqui no Rio Grande do Sul em que se você perdesse um Grenal, você mudava o técnico. O jogador que jogasse mal um Grenal não jogava nunca mais. Sim. Essa época já passou. O Anderson Moreira já esteve por aqui, já tomou 4 e continuou trabalhando mais um tempo. O Renato mandou 16 treinadores embora do Internacional, né? E eles foram mudando, mas não caíram depois do Grenal, caíram por outras razões, entendeu? O Renato só saiu quando quis ir embora, sabe como é que é? O Eduardo Cudê esteve aqui, foi embora quando quis e voltou. Quer dizer que o resultado não muda mais treinador no Rio Grande do Sul. Isso é outra história, outra situação. Os caras estão hoje voltados unicamente para o Campeonato Brasileiro. Sim. Não estão voltados para o Campeonato Regional. Não adianta vir com esse cantinflau e me tristeça aí, porque os caras não estão nesse papo. Né? Se chegar na direção do Inter, na direção do Grêmio, os caras querem saber do brasileiro. O torcedor quer saber do brasileiro. Sim, concordo. Não quer saber de outra competição. Concordo. O último campeonato gaúcho que teve expressão foi o do ano passado, porque impediu que o Grêmio ganhasse 8 vezes.
porque o anterior tinha sido lá em 77. Veja quantos anos foi. Então, o próximo gauchão que vai valer alguma coisa daqui a mais 40 anos. Sabe? Mas é um título hoje que se torna importante pelo fato de que nós vamos brigar pelo quê? Mas não. Pois é. Tu não atravessa Bom, uma Mampituba com o título de campeão gaúcho. Vamos, no próximo bloco a gente vai, que é mais rápido, a gente vai poder finalizar esse debate. Ferragem Lampião. Não ande em vão, vá direto a Lampião. Banrisul. Atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul. Mais moderno, intuitivo, fácil de usar e com tudo num só lugar, que é na palma da sua mão. Vargas Assessoria de Trânsito. Escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Resolva tudo com a Vargas Assessoria. O nosso Dois Toques vai novamente para outras mensagens dos nossos patrocinadores e já voltamos. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Estamos de volta com Dois Toques desta sexta-feira, 6 de fevereiro, juntamente com Luciano Sebenello, Darcy Filho e Paulo Matos aqui debatendo as coisas da dupla Grenal e também as questões do futebol brasileiro. Lavagem 5 estrelas, deixe seu carro limpo, brilhando na lavagem 5 estrelas. Martelinho de Ouro, você vacilou com o seu carro, você pode consertar aquele amassado na sua lataria lá no Martelinho de Ouro. Expo Churrasco. Dia 25 de abril, mais uma edição da Expo Churrasco, evento que está fazendo grande sucesso aqui no nosso estado, lá no Jockey Clube de Porto Alegre. Uma realização de Eduardo Assis e toda a sua equipe. Clique Impressos. Quer personalizar sua casa, seu negócio? Você tem a Clique Impresso em diversos endereços por Porto Alegre. Senhores, rapidamente, o palpite para os jogos da dupla na rodada desse decisivo jogo de quartos de final do Campeonato Gaúcho. Inter, 3-1 no São Luís e Grêmio 2-0 no
Grêmio joga com quem? Novo Hamburgo. O Grêmio joga 2-0 com o Novo Hamburgo. Darcy Filho. Eu acho que o Inter passa e o Grêmio vai ter dificuldade para passar para o Novo Hamburgo, mas deve passar. Certo. Paulo Matos. Acho que os dois passam. Inter 3-0, Grêmio 3-0. Vamos rapidamente ver aí a tabela que temos, né, do Campeonato Brasileiro. Temos aí o Grêmio e o Inter não vão jogar nesse final de semana, mas temos aí a Vitória e Flamengo, Chapecoense e Curitiba, que venceu o Cruzeiro e deixando o Tite em maus lençóis. Vasco da Gama e Bahia. Vasco vai ter a estreia do Cuiabano. Atlético Paranaense e Santos. Corinthians e Bragantino. Mirassol e Cruzeiro. Atlético Mineiro e Remo. São Paulo e Grêmio, né, que é um jogo, grande jogo lá no Morumbi. Flamengo e Botafogo. Fluminense e Botafogo. Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Que espera-se casa lotada nessa semana. Olha, casa lotada, um jogo dificílimo, né? O Palmeiras vem numa vitória muito boa ontem. Dá para contratar John Arias. Contratar não, contratou. Já contratou. Contratou o John Arias, né? Graças a Deus o John Arias não vai jogar contra o Inter. Mas o Palmeiras vem numa vitória muito, muito sólida contra o Vitória. Né? Então, olha, o Inter vai ter que jogar o seu melhor para que a gente consiga aí os 3 pontos. Darcy Filho. Jogos difíceis todos. Essa fase inicial é muito complicada. É difícil você dizer vai acontecer isso, aquilo, né? Apontar um favorito. Eu, pelo menos, me contenho nesse início um pouco. Paulo Matos. Vou com o Darcy, muito difícil de dar uma opinião sobre alguns resultados. Pode acontecer qualquer coisa num jogo desse aí. O nosso 2 toques de hoje vai chegando ao fim e, claro, saindo daqui, vamos direto para o Barranquinho, a 0800, né, pela conta do Cadu. Churrascaria mais premiada do Rio Grande do Sul, descendo, subindo a Protásio Alves. Kia Sul Motors, na Avenida Ipiranga, 8113, o Jefferson está lá para te ajudar com a compra do seu Kia. Do lado, quem gosta de 2 rodas, tem a Suzuki Sul Motors. Para os adeptos de 2 rodas, você tem também as motos da Suzuki Sul Motors. Zafari falou preço e qualidade, o lema diz tudo. Economizar é comprar bem, e isso você só tem no Grupo Zafari. Senhores, muito obrigado pela participação de todos. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado ao telespectador pela audiência e confiança. Uma boa noite e até a próxima. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.